não só importa, é o lugar da tua presença. Aleluia. Tua presença vale mais. Quem pode dizer isso? Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Se a fama e o dinheiro desfazer, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Aleluia.
não venha, Senhor, vacilar. Os nossos pés não venham sair, Senhor, da tua direção. Pai, como nós louvamos que até que o Senhor venha, Pai, que nós estejamos, Senhor, no teu altar. Senhor, aleluia. Glória, glórias e glórias. Aleluias. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Aleluias. Declara agora Aleluia. o nosso amor por Ele. Porque nós o amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Em tua presença eu estou. Nós estamos em tua presença, Senhor. Venho
a ti. Aleluia. Te amo, Jesus. Não há para mim outro igual a ti. Aleluias. Não encontraremos outro igual ao Senhor. Igual ao Senhor não existe. Aleluias. Irmãos, enquanto a gente estava louvando agora nesse louvor, né, e ao fechar os olhos eu contemplava, com o Senhor dos céus, as mãos dele estendidas sobre este lugar, a mão dele estendida sobre nós, dizendo: ei, meus filhos, meu coração ele se alegra em olhar dos céus e ver vocês me adorando, louvando e glorificando o meu nome. Glória seja dada a ti, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Deus santo e grandioso. Aleluia. Toda a glória, louvor e adoração. Aleluia. Aleluia, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã. Aleluia. Senhor, na tua presença, Pai. Glória, Obrigado, glória Senhor, a por Deus. cada um que aqui está, Senhor. Esteja visitando o coração de Sim, Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Mas que não conseguiram, Senhor. Aleluia. Eu quero te Glória, pedir, glória a Senhor, Deus. visita do Pai, Aleluia. Senhor, Deus, Sim, aleluia. Deus. Sim, ó Pai. Sim, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. Sim, Deus. Deus. Sim, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Senhor, que nunca venha faltar o pão na Louvado glória, seja o Senhor. santo Eu nome, peço também Senhor. pela saúde Aleluia. regenerada, Sim, ó Senhor. Deus. Traga Em nome cura de naquelas Jesus, dores que Pai. ela sente. Arranca Sim, todo ó Pai. o Sim, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, vai trabalhando na vida Aleluia. dela. Sim, na Deus. vida das meninas, Sim, abençoa Sim, a Deus. Vitória na Sim, escola, ó abençoa Pai. a Sim, escola Deus. dela, Pai, seja destrava Sim, a ó Pai. leitura daquelas meninas, que elas possam ter uma Oh, leitura fluente, Jesus. que é desejo do coração Aleluia. delas, ó Pai. Oh, Pai querido, ó Pai amado, Em nesse momento nome quero te de pedir, Jesus, Senhor, que ó o Pai. Senhor esteja abençoando a Sim, vida de ó Emanuele, Deus. de Sim, ó Pai. Nélio, de Alice, de Lavínia, Sim, Deus. guarda aquele carro, É, Deus, em nome de Jesus, de ó Pai. acidentes, de mudanças, do Senhor, Sim, ó cubra a Deus. vida de Emanuele, de Aleluia. Nélio, de Lavínia, de Alice, guarda no teu nome, Sim, Deus Santo. Sim, ó Deus. Sim, meu Pai. Em Oh, nome de glórias a ti, ó Pai. Aleluia. Repreenda todo acidente, estrada, eu quero te pedir também pela vida de Raulzinho, pela vida de Carla Andréia, Senhor, pela vida de Carol, de Gustavo, Senhor, lá nos Sim, ó Estados Deus. Unidos. Seja abençoada a vida de Carol,
Sim, Pai, nós Jesus. Aleluia. Se alegrou muito, porque estávamos aqui louvando, segundo o louvor, e passou uma moça, né? E aquela moça, ela já veio de lá, já atravessou aqui a frente do portão da entrada da faculdade, e ela, de lá, já começou a louvar o louvor. Amém. Aleluia. E muitas das vezes a gente olha, né, a gente vê assim, mas nós estamos aqui fazendo e nada está acontecendo. Está acontecendo sim. Aleluia. Foram 2 vidas que passaram aqui nesta calçada, passaram aqui nesta rua, e 2 vidas que eu pude ver que se alegraram em ver nós aqui nesta manhã, né? Então isso é motivo de muita alegria, a gente poder ver que existe um povo sedento, e que muitas das vezes eles não entram aqui, mas quando eles passam, eles são alcançados pelo Senhor. Amém? Está aqui a primeira oportunidade desta manhã para a irmã Fabiana, que está trazendo aí um momento de salvação para a igreja, em nome de Jesus. Glória, meu Pai. Obrigado porque nós estamos aqui nesse lugar, Aleluia. Aleluia, Jesus, porque Ele é único digno de glória, único digno de majestade, de louvor e de adoração. E nós estamos aqui, né, para adorá-lo e exaltá-lo, né, porque Ele tem sido fiel a cada um de nós. Ele tem sido grandioso, né, nas nossas batalhas. E verdadeiramente Ele tem nos dado vitória a cada dia, né? Por mais que o levante seja grande sobre nossas vidas, nós cremos num Deus vivo. Um Deus que está a todo momento, né, ao nosso redor, nos guardando. E eu vou deixar para a meditação dos irmãos, que fica no livro de Abacuque 3:17, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as oliveiras sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Deus, Ele tem sido fiel a cada um de nós, né? E essa palavra Ele nos mostra que mesmo que tudo isso possa nos faltar, mesmo que possa nos faltar a alegria, mesmo que possa nos faltar o alimento, né? Nós devemos nos alegrar, porque a nossa força não está em homens, não está em cavalos, nossa força está no Senhor. E a nossa provisão também está nele, né? Mas que nós precisamos olhar para Ele com o nosso arrependimento e olhar e não tem nada. Mas o Senhor, Ele é o Senhor da provisão. Ele, no tempo certo, no momento certo, Ele manda a provisão. Eu lembro um tempo que eu não estava trabalhando e eu passei por um momento assim, muito difícil mesmo, de escassez dentro do meu lar, né? Porque a minha filha fazia faculdade e ela tinha a pensão dela, mas também eu tinha que colocar uma parte, né, para pagar a faculdade dela, que era 1.000 e pouco, que era muito caro na época. E na época a gente passamos um tempo que a gente só comia arroz e ovo. Mas eu glorifico a Deus. E teve um momento que eu olhei, fui fazer o almoço, eu olhei e falei assim, Senhor, esse é o último arroz. Espírito Santo. Aleluia. E quando foi mais tarde, sabe, mas assim, eu glorifiquei a Deus por isso, sabe? Santo de Israel. E quando foi mais tarde, aí entra minha irmã, uma sacola de verduras, de legumes, com arroz. Ela falou assim, que é isso? A mãe mandou para você.
Glória a Deus, Então, assim, o aleluia. Senhor, por mais que você esteja passando por esse momento de escassez na sua vida, é o Senhor, Ele vai prover no momento certo. Aleluia. Então, assim, a minha mãe não sabia, porque eu não sou de ficar falando nada pra ninguém, né? Mas eu falei pro Senhor, e Ele me ouviu. E Ele mandou a provisão naquele tempo certo. Então, assim, por mais que esteja tudo difícil, por mais que te falte alegria, por mais que falte o alimento, por mais que te falte tudo, mas que você nunca se permita faltar a presença de Deus na tua vida. Porque quando nós temos a presença do Senhor na nossa vida, nós temos tudo. É verdade, Deus. O mundo pode falar que nós estamos passando por escassez, mas nós temos o Senhor na nossa vida. E Ele é o Senhor que provê tudo na nossa vida. Então, que nós não venhamos nos desanimar mediante as adversidades. Nós não venhamos desanimar mediante as aflições. Sei que por vezes é difícil. É difícil, né? Porque você olha tudo ao seu redor e tudo é o contrário. Tudo. Você olha, você não vê luz, nós vemos tudo. Mas o Senhor é a nossa. O Senhor é a nossa esperança viva. Então que nós venhamos mediante a escassez da nossa vida, mediante as dificuldades, nós devemos nos alegrar com o Senhor. Porque o Senhor é a nossa esperança viva. O Senhor é a nossa alegria verdadeira. Então vocês tomam posse dessa palavra. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Glória seja dada a ti, Jesus. Aleluia. O Senhor, Ele, Glórias. né, foi bom demais conosco, porque, irmãos, não há como nós cantamos aqui, não há outro igual ao nosso Deus. Não há, como foi dito aqui também. Naqueles momentos, amor, a gente olha e a gente fala, está tão difícil, está tão duro suportar. Mas o Senhor, Ele nos deixou uma palavra que Ele disse que Ele estaria indo ao Pai, mas que Ele iria deixar um Consolador. Que Ele não nos ia nos deixar só, que Ele não ia nos deixar órfãos. E essa palavra do Senhor, ela estende-se de geração em geração, e ela estende-se em nossa vida até hoje. Então, vamos lembrar como a irmã Fabiana falou, mesmo nos momentos difíceis, o Senhor está conosco. O Senhor está nos guardando, está nos conduzindo ao caminho da salvação. Chegamos até aqui, foi fácil? Não foi fácil, não está sendo fácil. Mas o Senhor também, Ele não nos enganou, porque Ele disse: ei, meus filhos, neste mundo terás aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vós vencerás também. Nós somos vencedores, mas precisamos entender algo, que para vencermos precisamos estar enxertado a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Para chegarmos ao outro lado, precisamos estar conectados no Senhor Jesus. Naquele grande dia, aquela grande tempestade ali, naquele mar, naquele barco, onde todos se espantaram, se terrorizaram, viram um grande vento e viram uma grande fúria. Mas ali estava o Senhor, descansando tranquilamente ao meio a toda a tempestade. E é assim que Ele quer fazer com cada um de nós. Mesmo em meio às tempestades, mas o Senhor quer que nós descansamos o nosso coração nele. O Senhor quer que mesmo a meio todo vento, todo levantar do inimigo, o Senhor quer que nós estamos descansando o nosso coração nele. O Senhor, Ele quer que nós venhamos
entregar as nossas atitudes, as nossas vontades a Ele, porque Ele tem o controle de nossas vidas, Ele tem o controle da situação. Aleluia, Jesus. Então não vamos desistir, não vamos desanimar. Amém? Fábio, tem alguma palavra? Queria deixar uma oração. Tenho só que antes, enquanto a irmã estava falando, o Senhor me fez lembrar de um trecho. O Senhor me fez lembrar de um trecho de uma canção do pastor Lucas. Ele fala justamente isso aqui, ó. Deus está cuidando de mim, cuida de mim, teu amor é sobrenatural, especial. Deus está cuidando de mim, cuida de mim, seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Aleluia. Glórias te damos, Receba Senhor. esse Aleluia. louvor, minha irmã, que Deus, Ele cuida de Aleluia. nós nos mínimos detalhes. Glória, glória a A paz do Deus. Senhor a todos. Santo é o teu nome, louvado seja o teu nome, Jesus. E justamente quando a gente fala que Deus é Deus de detalhes, Aleluia. eu tenho uma irmã, uma amiga adoradora também, que ela falou uma frase uma certa vez, que eu gravei essa frase para mim, não só eu, mas toda a igreja gravou, que ela fala assim: tudo fala. Se nós estivermos ligados e prestarmos atenção, tudo fala. Aleluia. Se nós estivermos no ambiente e nós prestarmos atenção no ambiente, tudo o Senhor usa para falar conosco. Glória a Deus. E essa semana, Aleluia. essa semana teve uma ventania muito forte no Rio de Janeiro. E eu estava lá, teve muitos desastres, a porta da empresa arrancou fora e muitas coisas aconteceram. Lá em São Paulo, então, nem se fala, uma destruição total. Só que no dia seguinte, eu tive que fazer uma entrega no cliente. Eu estava passando pela Avenida Brasil, e lá na Avenida Brasil tem umas árvores no meio, toda a extensão da Avenida Brasil. E o Senhor me fez olhar para aquelas árvores e me fez uma reflexão em cima dessa palavra que nós vamos ver agora. Aleluia. João capítulo 15, versículo 1 em diante, vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aleluia. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, que está em mim, e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serás meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Até aqui. Aleluia. Aleluia. O Senhor falou comigo fortemente essa palavra no meu coração quando eu estava passando pela Avenida Brasil. E o Senhor me fez reparar o seguinte, que no meio daquelas árvores tinha muitos galhos quebrados e jogados no chão. Só que Ele me mostrou o seguinte: os galhos que estavam quebrados e jogados no chão eram os galhos finos, os galhos fracos. Os galhos fortes, eles continuaram presos na árvore, nenhum deles se quebrou. No máximo, soltaram-se suas folhagens. Aleluia.
E aí naquele momento o Senhor me fez olhar para aquelas árvores e falou o seguinte: eu sou a videira verdadeira. E vocês são os galhos que estão presos em mim. Se vocês estiverem quebrados longe de mim, caídos no chão, vocês não dão fruto. Vocês, para dar fruto, precisam estar presos em mim, precisam estar agarrados em mim. Só que ele me mostrou aquilo e me fez entender que os galhos que estavam quebrados e jogados no chão eram os galhos finos, eram os galhos fracos, eram os galhos frágeis. Os galhos grossos, os galhos fortes estavam presos, estavam agarrados, estavam firmados e eles não se soltaram. Você consegue entender? E ele falou o seguinte: por que existiam galhos finos e por que existiam galhos grossos? Os galhos finos é aqueles que ainda não receberam nutrientes necessários para engrossar, para se fortalecer, para estar firmado. Só que o Senhor vai falar assim, ó: vós já estás limpo pela palavra. Então, se nós somos os galhos e ele é a videira, o que vai trazer nutriente para mim e para você, para a gente ficar fortalecido? A palavra. Aleluia. A palavra é aquilo que nos dá o nutriente necessário para que nós venhamos estar fortes na presença da figueira. E vai vir um vento, e vai vir a tempestade, e no máximo que vai acontecer é cair algumas folhagens. Você vai se arranhar, você vai se machucar, você vai se entristecer por um tempo, mas você não vai largar a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque você está grosso, porque você está forte, porque você está nutrido. Sabe, eu olhei para aquilo, meu Deus, o Senhor falou tão forte isso no meu coração. E eu falei assim: eu já sei, se eu tiver a oportunidade de falar na consagração, já sei o que eu vou falar. Eu vou falar assim: fortaleça na palavra, busque a palavra, busque a videira. Sabe por quê? Porque aquele que está fraco, ele vai cair e vai quebrar. Aqueles galhos que estavam no chão, eles não servem mais para nada, senão para secar e ser lançado no fogo. Deus tremendo, aleluia. Aquele que dá fruto, o Senhor limpa para que dê mais fruto. Mas aquele que não dê fruto, ele vai quebrar, ele vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Aleluia. E nós não queremos ser lançados no fogo, nós queremos continuar agarrados na figueira. Então a nutrição necessária para mim e para você nessa manhã é a palavra do Senhor. Se mantenha firmado na palavra. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Deus grandioso. Essa palavra me fez lembrar, né? Seja o teu nome, Senhor Jesus. Renata na quarta-feira, né? Ela também Aleluia. falou sobre isso, sobre a árvore. Aleluia. E hoje nós entendemos que nós olhamos para árvores, né? E nós vemos ela ali em pé. Mas nós não vemos a raiz dela, né? Aleluia, é verdade. Nós não vemos a raiz. O que nos mantém de pé, nosso corpo físico, né? São os nossos pés. Mas temos algo em nossos pés, que é o nosso dedão maior, né? Ele é o que dá o sustento ao nosso corpo físico. Então todo ser, né, todo órgão maior que nós temos no nosso corpo físico, o Senhor ele está se representando em mim. Porque o nosso coração, as nossas veias, os nossos músculos, eles são representações do Senhor na nossa vida. Muitas das vezes nós nos encontramos, né, conforme esse galho, conforme o Fábio falou, esses galhos caídos. Quantas pessoas caídas nós temos visto, né, por aí? Quantos galhos quebrados nós temos visto por aí? Mas o Senhor, ele dá uma oportunidade. Existem árvores que não se pega de galhos, mas existem umas que sim, elas pegam de galhos. Até aquelas
a qual a gente olha e fala, é muito difícil tirar uma muda daquela planta. Okay? Mas quando o Senhor está no controle, não há dificuldade. Aquele coração que é duro, que não aceita a palavra do Senhor. Mas quando o Senhor entra, aquele coração se torna mole, sensível a ouvir a voz do Senhor. Então que nós viemos ficar atentos nesta manhã sobre nossas vidas, porque a nossa vida é como essa árvore que o Fábio viu. É como essa árvore que às vezes a gente olha e vê. E algo que a irmã Renata falou, né? E eu também ouvi isso por esses dias, né? Uma árvore de um bom fruto, ela leva pedradas para poder ser colhido os frutos. E vocês acham que é diferente na nossa vida? Você acha que nós não levamos pedradas, não levamos porradas? Mas o Senhor está cuidando da nossa raiz. A cada dia o Senhor vem fortalecendo a nossa raiz. Então que nós venhamos ser essa árvore bonita, essa árvore vistosa, que tem os frutos lindos nos pés. E que nós possamos ter lindos frutos em nossas mãos para poder apresentar ao Senhor. Amém? Nesta manhã eu queria chamar aqui o irmão Fabiano. Vamos entrar no momento da palavra para estar orando aqui para a vida da nossa irmã Cris, que vai estar trazendo a palavra do Senhor nesta manhã. Que nós venhamos agora, né, voltar a nossa mente, o nosso coração no Senhor para ouvir aquilo a qual o Senhor tem a dizer conosco nesta manhã. Amém. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, quero render graças e louvores Sim, a ó Ti, Deus. Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Aleluia. Senhor da glória. Pai, oro a Ti, Senhor da glória, Pai, que o Senhor venha, Pai, derramar mais de Ti, Senhor da glória, da Tua unção, do Teu poder, Senhor da glória. A Tua filha, Senhor da glória, está cheia de glória, trazendo, Pai, a Tua palavra. Senhor, o Senhor já palestrou com Tua filha, Senhor da glória, mas também, Pai, fale conosco, Senhor. Pai, porque nós estamos aqui, Senhor Jesus, com o nosso coração quebrantado, Pai, desejoso para ouvir e receber mais de Ti, Senhor da glória. Pai, em nome de Jesus, usa, Pai, a Tua filha rica e poderosamente neste lugar, Senhor da glória. Pai, que ela venha falar, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor ordenou, Pai, que ela viesse falar conosco, Senhor. Pai, que ela não venha, Pai, se intimidar, que ela não venha se acovardar, Senhor da glória. Por vezes, Pai, que a Tua palavra possa ser dura, Pai. Pai, mas a Tua palavra diz que o Pai corrige o filho que ama. Pai, então se for uma correção, Pai, estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz, Pai. Então seja com Tua filha, Pai, neste momento, nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória. Glória, glória. Seja o nome do Senhor, eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Shalom, shalom, né? Aleluia. Glória a Jesus. A palavra de hoje eu Aleluia. gravo, que o Senhor já está falando aqui poderosamente, está Aleluia. testificando aquilo que eu Aleluia. preparei. Você estava falando das dificuldades, falando que o Senhor, Ele nos enxerta na oliveira, né? Aleluia. E a palavra vem falar sobre a oliveira. Amém, Jesus. Só que antes um pouquinho de eu entrar na questão da oliveira, o tema da nossa ministração hoje é a prensa do azeite. Aleluia. A prensa do azeite. E eu quero que vocês abram a palavra lá em Mateus, capítulo 26, do versículo 36 até o 46. Onde o Senhor fala assim, onde essa palavra fala assim: Jesus no Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte.
Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja assim como quero, mas como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse: Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, e o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou-se para os discípulos e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Eis que, chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aí lá em Marcos 14, Aleluia. no verso 32, o Senhor vem testificar essa palavra, que vem falar de novo sobre Jesus no Getsemane. Mas eu quero trazer um significado aqui para a palavra Getsemane. Quando a gente pensa na prensa do azeite, a gente lembra do Getsemane. Por quê? Porque o Getsemane tem um significado. E o significado do Getsemane é prensa de azeite. O Getsemane era um pomar de oliveira, no Monte das Oliveiras, e ali é lembrado por todos os seguidores de Jesus como lugar do seu sofrimento. Só que, o que eu vou começar a falar aqui hoje? Nós vamos falar sobre esse sofrimento, mas esse sofrimento não vai ser para a nossa tristeza. O Getsemane, ele aparece escrito nos evangelhos. Na forma grega, nós vamos entender Get. Get significa lugar de prensa, ou lugar onde os frutos são esmagados. Shemen, que significa Getsemane. Semane significa Shemen, que é azeite ou óleo da oliveira. Aleluia. O irmão Fábio falava dos galhos, das árvores, e olha a palavra. Aleluia. A oliveira é uma árvore que produz o fruto. E qual que é o fruto que essa árvore produz? A azeitona. E dali é extraído o azeite. Aleluia. Então, semane, azeite ou óleo de oliveira. Então, a palavra aramaica era a palavra falada por Jesus. E no termo correspondente ao hebraico, get, semane significa prensa ou lagar de azeite. E no sentido espiritual, a gente vai pegar essa palavra pra gente. O get significa prensa. Quantas vezes nós passamos por dificuldades? O irmão Nelson estava falando da dificuldade que Fabiana passou essa noite, que a outra irmã passou. E quantas vezes nós passamos por dificuldades? Às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é uma dificuldade espiritual, nos sentimos fracos porque estamos atarefados com várias coisas no dia a dia. E outras vezes o Senhor permite essas dificuldades. Mas por que o Senhor permite essas dificuldades? Porque Ele quer gerar um quebrantamento no nosso coração. Ele quer nos amassar, assim como a oliveira. A oliveira não, assim como a azeitona foi amassada. Por quê? Porque Ele quer extrair o melhor de nós. Ele quer extrair a essência dele que está dentro de nós. Quanto mais a gente busca, a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Por quê? Porque vamos ser prensados. E esse prensamento gera o quebrantamento. É um processo que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Então, esse é o get. E Shemen, que representa a unção, a presença de Deus, a consagração, a cura, a luz. Hoje nós estamos aqui para consagrar a nossa vida a Ti. Então vamos deixar o Senhor nos moldar, nos
nos colocar nessa prensa, para que Ele possa extrair o óleo da unção. Aleluia. Para que nós possamos levar a presença dele, para que nós possamos ter a nossa vida consagrada e espalhar a cura para quem precisa, que nós possamos ser salvos na vida daqueles que precisam. Então, o Getsemane era o jardim localizado no pé do Monte das Oliveiras. Ali atravessávamos a travessia do Getsemane, a gente passava por um vale, que era o Vale de Cedron, próximo a Jerusalém. Ali havia lagares de azeitona, que eram prensadas para produzir o azeite. O azeite era indispensável para o povo de Israel. Ele era utilizado para quê? Para alimentação, para a iluminação das lâmpadas, para a unção de reis e sacerdotes e profetas, para o cuidado dos enfermos e para a adoração ao Senhor. Ele servia para acender as lâmpadas do candelabro. E Jesus, não foi por acaso que ele escolheu esse lugar para viver as últimas horas antes dele ser entregue na cruz de madeira. Por quê? Porque o lugar da prensa se tornou o lugar da entrega. Aleluia! Glória! E como que funcionava essa prensa? Essa prensa era um lugar, era uma estrutura de pedra construída para esmagar a azeitona e extrair o azeite. E esse processo acontecia em 3 etapas. Primeiro, a quebra da azeitona. Era tipo uma moenda de cimento. E ali em cima tinha uma outra pedra e tinha uma madeira que ia fazendo assim. Essa madeira era empurrada pelos animais ou pelas pessoas. E ali as azeitonas eram trituradas até se transformarem em uma pasta. E depois essa pasta era colocada em cestos. Esses cestos ficavam em cima de uma vara pesada de madeira. E ali em cima desses cestos eram colocadas pedras. Para quê? Para pressionar. E quando pressionavam aquela pasta com o peso, era extraído o azeite. E o azeite era o azeite puro, era o azeite da primeira prensa. Aleluia! Então, sem pressão, não havia o azeite. Quanto maior a pressão, mais puro era o óleo. Da mesma forma, Deus usa os momentos de pressão para que nós possamos, para que Ele possa produzir em nós aquilo que não seria desenvolvido em tempos de conforto. Às vezes queremos só o conforto, queremos só a bênção, queremos só a unção. Mas o Senhor permite esses momentos. Para quê? Para Ele nos moldar. O azeite aponta para Jesus. Muito antes do Getsemane, Deus já havia dado ao azeite um significado espiritual. Se a gente abrir nossa Bíblia lá em Êxodo 20, nós vamos ver: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite, o puro azeite da oliveira, batido para a iluminação, para manter acesa continuamente as lâmpadas. Esse azeite era puro como Cristo, santo e sem pecado. Era destinado à luz. E Jesus declarou: eu sou a luz do mundo, lá em João 12. Ele era usado na consagração. E Cristo é ungido por Pai. Era precioso porque era obtido por meio de um cuidado, de um processo de preparação até a sua extração. E olha o cuidado que o Senhor tem de nós. Olha quanto cuidado que o Senhor tem conosco, apesar das dificuldades. O Senhor está sempre cuidando de nós. Nós não devemos desanimar, não devemos nos entristecer no momento dessa prensa. Jesus na prensa. No Getsemane a gente vê Jesus enfrentando a maior batalha antes da cruz. Ele foi ali, ele orou, chamou os discípulos, não teve um que estivesse junto com ele, mas era necessário ele passar naquele momento.
Por que era necessário? Porque era Jesus que acalmava. Jesus antes do Getsemane, ele fazia o quê? Ele acalmava a tempestade, ele expulsava os demônios, ele curava os enfermos, ele ressuscitava os mortos. Ele não deixou de fazer isso. Mas naquele momento a gente contempla a profundidade da humanidade dele. Se Jesus suportou, nós vamos conseguir suportar. Aleluia. Porque o Senhor é quem nos fortalece. Glória a Jesus. O Senhor nos fortalece através da palavra. Aleluia. Então, lá em Lucas 22, quem quiser abrir, se queres que afaste de mim, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então, Jesus ele falava, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas, se não for da tua vontade, que eu consiga chegar até a cruz. Então, na agonia que foi tão intensa, Jesus ele suou. O suor dele eram gotas de sangue. E no Getsemane, Jesus entregou-se completamente à vontade do Pai. Em plena obediência, ali ele aceitou o caminho que o conduzia à cruz para realizar a obra da redenção. Se Jesus não tivesse passado na cruz, nós não estaríamos enxertados na oliveira. Então, é através de Jesus que somos enxertados na oliveira. O que a prensa vai produzir na nossa vida? Na prensa, a nossa fé é provada. As provações aperfeiçoam a fé. A fé produz esperança. Lá em Tiago 1:2 fala: irmãos, tende por motivo toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Então, o Senhor permite essas tribulações, permite as dificuldades para que possamos ter perseverança e permanecer enxertados nele. Lá em Romanos 5:3, Romanos 5, de 3 a 5, o Senhor fala: a tribulação produz a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Aleluia. Que nunca venhamos desanimar pelas dificuldades, seja dificuldade financeira, seja dificuldade familiar, seja dificuldade no trabalho, que possamos permanecer firmes, porque a perseverança vai produzir a esperança. Aleluia. A perseverança ela vai dar experiência, e a experiência, esperança. E o nosso caráter vai ser revelado. Então, quando passamos por esses momentos de pressão, o que realmente existe no nosso coração? Às vezes não queremos aceitar, às vezes temos dificuldade de aceitar esses momentos difíceis. E a pressão revela aquilo que existe no nosso coração. O aperto. No aperto aparece o quê? A confiança, ou o desespero, a humildade ou o orgulho, o perdão ou o ressentimento. Então a pressa ela não vai criar um coração novo, mas ela vai revelar aquilo que existe dentro do nosso coração. Às vezes a gente vê umas situações difíceis, às vezes as pessoas falam áspero com a gente às vezes tem que contar 1, 2, 3. Para quê? Para nos deixar moldar, para a gente não ser uma pessoa que deixa transparecer o orgulho, o desespero, o ressentimento. Então a gente tem que estar sempre liberando perdão para aquelas pessoas que ofendem a gente. Mas onde que a nossa fé é fortalecida? Como que a nossa fé vai ser fortalecida nesse processo da crença? Através da obediência. Aleluia. Quando nós obedecemos, às vezes entramos num conflito, porque é um conflito de sentimento. Às vezes o Senhor quer que a gente faça algo, mas às vezes a gente resiste. Por quê? Porque vem os sentimentos, vem as emoções. Mas quando os sentimentos dizem não, a nossa fé escolhe dizer sim. Aleluia. Fazemos a vontade de Deus. Glória. E aí o propósito de Deus vai se manifestar na nossa vida. Porque o propósito de Deus se manifesta na obediência. Para que possamos entender o
o propósito do Senhor, precisamos passar nesses processos. Aleluia. E quando rendemos a nossa vontade, a vontade do Senhor, descobrimos o nosso propósito. E o maior propósito, que os nossos planos é a vontade do Senhor. Em Romanos 12:2, a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia. Em Provérbios 3, de 5 a 6, a palavra de Deus diz: confia no Senhor de todo o vosso coração. Lá em Mateus 6:10, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Em Jeremias 29:11, o Senhor fala: porque bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Amém, Jesus. Então, o que a gente pode extrair Aleluia. dessa palavra? O azeite da oliveira e o sangue de Jesus possuem significados diferentes, mas ambos revelam o aspecto da missão, da nossa missão. O azeite simboliza a unção, a luz, a presença de Deus e a consagração. O sangue de Jesus revela o sacrifício perfeito, o perdão dos pecados e a redenção da humanidade. Aleluia. Getsemane nos ensina que antes da cruz houve uma rendição, antes da vitória houve a obediência, antes da ressurreição houve uma entrega. A entrega à perfeita vontade do Pai. Aleluias. Então, Glórias a chegamos ti, aqui ó ao Deus. finalzinho. Aleluia. Assim como a azeitona precisa passar pela prensa para produzir o azeite, que Deus, nas nossas vidas, que o Senhor venha nos fortalecer, fortalecer a nossa fé, aperfeiçoar o nosso caráter, que o Senhor venha nos ensinar a obedecer e a conduzir-nos ao cumprimento da sua vontade. Se hoje vocês estão vivendo algum momento, ou estão vivendo algum momento das suas dificuldades, estão vivendo o seu Getsemane, não desanime, porque a prensa não é o fim. A prensa é um Glórias a processo. Deus. E o lugar onde Deus prepara os seus filhos para cumprir o seu propósito. Que possamos fazer a mesma Aleluia. oração que Jesus fez. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Agradeço esse momento. Glória, oportunidade. Que o Senhor Amém. esteja derramando Aleluia. azeite sobre cada um de vocês. Amém. Aqueles que não puderem estar hoje aqui possam receber essa palavra. Que o Senhor venha derramar o azeite dele. Nós possamos Em nome de Jesus. em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, exaltado e Glória a engrandecido. Deus. Aleluias. É maravilhoso, é lindo o que o Senhor faz, né? Porque todos os nossos encontros aqui, né, sempre é alinhado com o Senhor. A gente começa a introduzir algo e o Senhor vai completando Aleluia. até. E desde o início foi só falando sobre isso. Só falando sobre não desistir, não desanimar. E o Senhor trazendo a confirmação, né? Quando o Senhor fala aqui da prensa, ela é precisa na nossa vida, como foi muito falado aqui. Porque quando estamos no momento da bonança, muitas das vezes nós desfalecemos e esquecemos do Senhor. Tem uma palavra que eu mencionei aqui, né? Que é o livro de Isaías 40:31, que diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos e andam e não se cansam. É dessa forma, meus irmãos, que o Senhor, Ele está conosco. Né? Até pedir para o Fábio aí, Fábio, conseguiu? Amém. Os que confiam no Senhor, Sião, permanece para sempre.
Trazendo ao conserto, né, tudo aquilo a qual nós, em nossos momentos falhos, estivemos, né, não fazendo com excelência. E o Senhor, Ele pede o quê? Ei, apenas apresente-se a mim. Apenas mostre a mim aonde está a sua dor, aonde está doendo. E eu glorifico ao Senhor ao chegar ao termo, né, dessa adoração nesta manhã. Eu glorifico o Senhor pela vida de cada um de vocês que aqui estão. Glorifico o Senhor pela vida da Regina, que está também conosco. Vem cá, Regina, por favor. Orando pela sua vida, porque você aqui representa, né? Nós falamos aqui sobre a árvore a qual dá, né, os frutos e os frutos bons. E aqui é uma extensão da sua árvore, porque se estamos aqui, o Senhor colocou esse desejo no coração do Nélio e da Emanuele. Mas precisou que tivesse você e o Toninho aqui antes. Então essa árvore, é por essa árvore que vamos estar orando nesta manhã. Amém, Jesus. Para que o Senhor, Ele venha trazer os frutos. Venha trazer a vida, que o Senhor venha fortalecer as suas raízes, que o Senhor venha fortalecer o seu coração, a sua mente, e que debaixo da autoridade do Senhor, você venha crescer mais e mais. Porque aqui nós falamos da árvore, aonde essa árvore tem lindos frutos. E quando a árvore tem lindos frutos, ela leva pedrada, leva paulada, na hora da colheita dói. Mas você é uma árvore a qual o Senhor tem guardado, e o Senhor não tem permitido você levar pedradas e nem pauladas. Mas o Senhor tem pedido a ti, Regina, para que você venha se aquecer mais e mais nele, que você venha chegar mais e mais ao Senhor, que você não venha deixar que as dificuldades
neste tempo, venha tirar o seu tempo de adoração. Senhor, como teu filho, eu oro pela vida da Regina nesta manhã. Oro, Senhor, pela vida espiritual da tua filha. Pai, como foi me dado, Senhor, a posição, Senhor, de ser o intercessor da tua filha, Pai. Senhor, por essa manhã, Senhor, eu venho orar a ti e pedir. Senhor, continue guardando a vida da Regina. Continue guardando esse lugar. Continue guardando toda a parentela da tua filha. Senhor, entra agora, Pai, ao coração da Regina. Pai, traga à existência, Senhor, a tua palavra, o teu amor. Pai, que aonde estiver, Senhor, uma pedra, que ela seja arrancada sobre a vida da tua filha, Pai. E que a tua filha, Senhor, ela venha, Pai, a cada dia, Senhor, se renovar. E que os frutos, Senhor, da tua filha, Pai, sejam frutos lindos, sejam frutos, Senhor, maravilhosos. Pai, toma toda a parentela. Toma, Senhor, os netos. Toma as netas da tua filha. Toma, Senhor, todo aquele que tem o nome e sobrenome da tua filha, Senhor. Que o Senhor esteja guardando, Pai. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos, a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluias. Glória a Deus. Oramos também nesta manhã pelo dízimo, pelas ofertas aqui, colocado nas ofertas do Senhor. Pai, apresentamos a Ti, Senhor, Pai, esse dízimo e essas ofertas. Pai, que o Senhor venha receber, Senhor, e que sejam, ó Deus, Pai, alcançados por Ti, Senhor. Pai, que cada um, Senhor, que aqui depositou, Senhor, uma oferta, Senhor, depositou no dízimo, Pai. Que as dispensas dessas casas, Senhor, sejam abençoadas. Pai, da mesma forma, Senhor, aqueles a qual não apresentaram aqui, Senhor, nenhuma moeda, nenhuma espécie, mas sim apresentaram o seu coração, que dessa mesma forma, Senhor, as dispensas, Senhor, das casas sejam, Senhor, cheias e que, Pai, em outra oportunidade, Senhor, estejamos aqui, Senhor, e que possamos ofertar a Ti, Pai. Senhor, em espécie, porque o nosso coração nós ofertamos a Ti, Senhor. Então, Pai, que as Suas bênçãos, Senhor, venham ser derramadas, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom estar com vocês, muito bom cultuar o Senhor neste sábado. Foi um momento muito maravilhoso, irmãos. Foi um momento muito gostoso, um momento bom. E que o Senhor venha nos dar, mais oportunidades como essa. Amém. E, irmã Fabiana, venha cá para dar a bênção apostólica. Vamos trabalhar, meu irmão. Bom, em nome de Jesus, vocês que vão assistir depois, que o Senhor esteja guardando e abençoando e que esta palavra alcance ao coração de vocês. Amém? Amém. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo e a graça salvadora de Jesus sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos nós que estamos aqui reunidos possamos dizer: Amém! Glória a Deus! Aleluia!